professores, formandos, pais, amigos e convidados. 5 anos se passaram. Pelo menos agora temos direito a cela especial. Brincadeira. Espero que ninguém precise usar esse benefício. O ano é de 2005. Tudo era novidade. Alguns trabalhos a fazer, nada muito complicado, exceto as provas de sociologia, que exigiam um pouco mais. Aliás, quem esperava que no curso de Direito nós teríamos de cara sociologia, economia, filosofia? A gente queria aprender a dar sentença, defender nosso cliente, acusar o bandido, mas com o tempo aprendemos que são matérias importantes para o estudo do direito. Para muitos, a ficha caiu assim, logo de início. Para outros, na semana de prova. E para alguns, a ficha caía todo dia, na sinuca do bar do cabelinho. O tempo foi passando, as pessoas foram se conhecendo e pegando o ritmo do curso. O mais difícil nesse ano era encarar as aulas de sábado. Ô tristeza! Chegamos ao 2º ano. A responsabilidade aumenta. Foi o ano em que conhecemos as matérias mais conhecidas, como direito penal, civil, constitucional, tributário. É até engraçado, porque a gente começa a se sentir os senhores da lei. Ficamos ansiosos, esperando a primeira oportunidade para mostrarmos que conhecemos a lei. Por outro lado, é angustiante, porque começamos a perceber que na prática muita coisa está fora da lei. A essas alturas do campeonato, os grupos de afinidade estavam se formando, a primeira festa da turma já havia rolado, os primeiros casais já haviam ficado e os primeiros apelidos já haviam pegado. E como a galera é criativa, o repertório era variado. Tinha o Playmobil, o Tocho, o Lula Molusco, o Beisola, o Cavalo, tinha também o Cachaça. Mas ninguém entendia muito bem o porquê desse apelido. Agora estamos no 3º ano. Foi um ano que a faculdade mudou de endereço e ganhou uma invejável estrutura. Mudou também a rotina para muitos alunos que passaram a ter que enfrentar uma distância maior para chegar até Morro Grande. Nesse ano, aconteceram mudanças importantes no comportamento da turma. A galera começou a sentir mais a responsabilidade, as matérias começaram a ficar mais exigentes e a turma começou a perceber que tinha que começar a estudar um pouco mais. Até porque alguém da família ou um vizinho já começava a fazer umas consultas que nos fazia pensar, temos que estudar mais. E assim, chegamos ao 4º ano, onde o ano de escritório modelo na área penal. Finalmente, começamos a colocar em prática toda a teoria estudada até então. Tudo bem que eram uns casos simulados, mas já dava para sentir um pouco do que é estar trabalhando num caso. Era engraçado porque a gente fazia a peça inteira sabendo que ela iria ser toda rabiscada com aquela caneta vermelha da doutora Márcia. Ela era incansável com aquela caneta na mão. Incansável também era a doutora Mariluz, que exigia um visual impecável. Mas é como dizem as nossas mães, um dia vocês vão me agradecer por isso. Outra coisa que tirava o sono da galera eram as provas de TGP. Mas foi uma dessas provas que nos possibilitou conhecer de perto as técnicas de mandrake. Aquela ideia de amarrar a cola no corpo, aquela ideia de amarrar a cola no barbante, passar pelo corpo todo, seria show se o professor não tivesse pego e marcado um F, que não era de Francisco na prova dele. 2009, 5º ano, ano da temida monografia,
Tinha gente que nem podia ouvir falar nesse nome, que já ficava nervoso. A atenção começa com a escolha do tema. Depois vem a elaboração e apresentação do projeto. Os encontros com os orientadores e, paralelo a isso, o escritório modelo, os trabalhos, as audiências, provas e, para dificultar ainda mais, o ENAD, que acontece de 4 em 4 anos, caiu na nossa vez. Depois da monografia escrita, tinha que apresentar para a banca. Aí é que o trem fica feio. O humor da galera muda. A família começa a achar que a gente está ficando doido, porque a gente começa a falar com o espelho, conversar sozinho pela casa. Tem gente que nem come direito. Nesse ano, os recados da comissão de formatura, eram muitos, eram passados dia de quarta e sexta-feira, que eram os dias das aulas, que a aula estava lotada, porque ninguém queria tomar falta e ter que fazer as provas de processo civil. E após 1.037 dias letivos e R$ 26.622,60 investidos, sem contar com as despesas com congresso, transporte, alimentação, roupas, cópias de materiais didáticos. Aqui estamos, colando grau, concluindo mais uma etapa de nossas vidas. Portanto, se durante os 5 anos você não quis ir à festa da turma, comprar a bijuteria que a sua colega vendia na sala, copiar a matéria, gravar a aula, estudar para a prova, pedir para o professor tirar sua falta, conversar durante a aula e tomar bronca, dar um de nerd e responder o que o professor pergunta, e muito mais, perdeu. Agora, se você fez tudo isso e com muito orgulho, curta a saudade, reencontre os amigos e professores e lembre-se que essa foi uma das melhores épocas de sua vida, pois os momentos e as pessoas são únicos. Não poderia terminar esse discurso sem antes agradecer aos pais e familiares por terem nos apoiado todos esses anos, aos professores que se empenharam em nos transmitir o conhecimento, aos membros das comissões de formatura que desempenharam esse trabalho árduo, que exige muitas reuniões, perdas de aula e que traz muitas dores de cabeça. Obrigado por não terem desistido. Aproveito para parabenizar os alunos que moram em outras cidades e tiveram que enfrentar muitos quilômetros para estudar e ainda ter que voltar para casa tarde da noite e acordar cedo para trabalhar no outro dia. Parabéns a vocês. Enfim, eu pensei, como podemos provar aos nossos parentes e amigos que aprendemos algo durante todos esses anos? Então, eu resolvi fazer uma surpresa e gostaria que a nossa turma de pé respondesse a minha pergunta. Eu espero que vocês não me decepcionem. Vai a pergunta. Responda no 3, hein? Qual é o conceito carnelutiano de lítio? 1, 2, 3. É o conflito de... Parabéns a todos, muito obrigado. Convidamos ao palco a graduanda Camila Sarti Michalski.